você estar aqui comigo nesse papo de loja. Hoje a nossa conversa vai ser bem interessante. Eu vou te contar uma história real que aconteceu comigo nesses últimos 15 anos, envolvendo namoro, casamento, relacionamento aberto e um monte de confusões aí. Eu acho que você vai gostar. Bom, para todo lado agora eu só estou ouvindo falar desse filme da Barbie e eu até poderia aproveitar esse hype aí, como eu estou vendo muita gente aproveitar, mas na verdade me parece que tem hora que as pessoas fazem isso de uma maneira até um pouco estranha. E eu te prometo que eu não vou me valer disso aqui hoje, até porque eu não assisti esse filme. E para te falar a verdade, se o que eu vou falar hoje tem a ver com o filme, tem muito a ver com o Oppenheimer, que é um filme que eu assisti esse final de semana e que me impactou profundamente. Não sei se você já ouviu falar. É um filme aí sobre a história do assim chamado pai da bomba atômica, uma história que faz pensar em vários momentos. E o que eu tenho para falar para vocês aqui é um pouco da minha história, da história da Bertoldo, e eu acho que assim, um pouco parecida com a história lá do Oppenheimer, tem vários pontos ali para você parar e pensar. Bom, eu vou começar essa história um pouco depois já da Bertoldo ter sido fundada, lá em 2008. E se você quiser também conferir essa história completa, ela está disponível lá no na nossa news do LinkedIn, que também se chama Papo de Loja, lá tem a história completa. Aqui eu vou fazer um resumo para vocês. Mas a história começa lá em 2008. A gente trabalhava já com e-commerce naquela época e a plataforma que a gente usava se chamava OS Commerce. Bom, o OS era de open source, então era uma plataforma open source para e-commerce. Bom, essa plataforma era muito interessante, funcionava muito bem. Só que em um certo momento, as pessoas responsáveis por ela meio que desistiram da coisa. Então ela foi ficando ali desatualizada, começou... Enfim, naquela época a tecnologia, né, digital aí já evoluía muito rápido e ela estava começando a ficar desatualizada em relação ao que estava acontecendo no mercado. E a gente começou realmente a perceber isso, que estava alguma coisa estranha. Já no finalzinho de 2008, mas para te falar a verdade mesmo, em 2009, a gente conheceu o Magento. E o Magento era exatamente um pessoal que também trabalhou com a S-Commerce e a partir dessa ideia do S-Commerce sabia dos problemas que a plataforma tinha e criou o Magento. E a gente começou assim, imediatamente a trabalhar com o Magento, foi meio que paixão à primeira vista. Até porque a gente já estava tendo muito problema ali com a S-Commerce. E quando a gente começou a trabalhar com o Magento, a gente percebeu que várias questões que eram complicadas antes, esse pessoal já tinha resolvido. E beleza, a gente realmente se casou ali oficialmente com o Magento, a gente abandonou de vez o AS Commerce e a partir de 2009 a gente começou um trabalho muito forte com o Magento. E aí virou nossa principal plataforma de trabalho, todas as lojas que a gente construía já era em Magento e estava tudo funcionando muito bem. E a gente não tinha ali muito o que reclamar da plataforma, não. E naquela época a gente tinha uma coisa bem estruturada, assim, que a gente trabalhava com outras plataformas e era mais ou menos esse o desenho, tá? A gente usava o WordPress para criação de sites, a gente usava uma outra plataforma mais antiga que se chamava Zoops, né? Escreve XOOPS, é bem antiga. A gente usava ela mais para desenvolver sistemas, que a gente gostava do framework dela para sistema e tal, e usava o Magento para loja virtual. Então, ótimo, a gente trabalhava com 3 plataformas, cada uma para um objetivo específico. Bom, e esse casamento ficou dessa forma, feliz, tudo bem, funcionava tudo muito certinho. Os problemas começaram a aparecer em 2012. Em 2012, assim, não é exatamente um problema, mas começou a aparecer uma dúvida na cabeça e essa questão de relacionamento aberto em 2012. Um funcionário da Bertoldo apresentou para a gente o e-commerce, que a gente nem conhecia. E parecia algo promissor, mas para te falar a verdade, algo assim meio amador ainda.
E beleza, a gente começou a fazer alguns testes com o e-commerce, porque como ele era baseado no WordPress, e a gente já tinha conhecimento de WordPress, inclusive essa pessoa que nos apresentou era um especialista em WordPress, a gente começou a testar ali para ver se era possível realmente construir uma loja virtual profissional usando essa plataforma. E fizemos diversos testes, enfim. Mas eu posso te dizer que esse talvez tenha sido um dos meus maiores erros de julgamento, assim. Eu achei aquilo muito amador, assim, muito para coisa muito pequena. E realmente eu dei esse direcionamento dentro da Bertoldo. Então, se você procurar vídeo antigo meu aí, você vai ver eu falando até mal do e-commerce, eu falando que, quer dizer, talvez nem mal, mas falando que é uma solução mais para projetos menores, para coisa que estava iniciando. E realmente, né, nesse período aí, 2012 até 2016, eu pensava isso mesmo. Mas mesmo pensando isso, a gente precisava de uma solução mais simples, porque o Magento era uma plataforma muito boa, mais complexa. Era difícil para fazer projetos para empresas menores. Então a gente acabou colocando esse, vamos dizer assim, relacionamento aberto na Bertoldo, que o e-commerce entrou, mas para atender um nicho específico de projetos de e-commerce mais simples. Então a gente ficou com esse desenho. Magento funcionava para os nossos projetos médios e grandes e o e-commerce para esses projetos mais iniciais, para quem estava começando. Bom, a vida seguiu, né? E a gente chegou lá em 2016. O problema é que em 2016 o Magento já tinha abandonado em grande parte essa filosofia open source. A empresa foi vendida e foi uma confusão. Já naquela época já existia aquela ideia de migrar da versão 1 para 2, mas essa versão 2 nunca saía e a coisa começou a ficar meio complicada. Para te falar a verdade, a gente começou a reviver alguns dos problemas que a gente já tinha vivido lá atrás com o e-commerce. Mas como a gente já tinha feito um processo de separação para mudar de plataforma e tudo, a gente talvez ficou um pouco traumatizado e não queria mudar de vez, por exemplo, do Magento para o e-commerce. Mas em 2016, a gente realmente deu um gás nessa questão do e-commerce. E quando chegou em 2017, a gente assumiu de vez essa plataforma, porque aí ficou claro para a gente que ela tinha uma série de benefícios que eram muito interessantes. Então, desde 2017, a gente deixou de trabalhar com o e-commerce como algo só para projeto inicial e começamos a fazer projetos maiores e colocar ele lado a lado com o Magento. Até porque o Magento tinha problemas já com essas compras, a empresa foi vendida para uma empresa, essa empresa que comprou vendeu para outra, enfim, e ele foi correndo assim até chegar na aquisição da Adobe, né? Que por fim a Adobe comprou o Magento. E algumas das características que eram muito boas no Magento começaram a desaparecer, né? E talvez uma das principais era a grande comunidade mundial que trabalhava construindo extensões, funcionalidades adicionais para o Magento. Essa comunidade fazia toda a diferença. E com essa confusão toda, muita gente começou a deixar de trabalhar com o Magento. No caminho contrário, o e-commerce fez exatamente o caminho contrário. Cada dia tinha mais gente desenvolvendo para o e-commerce. E aí tinha uma sacada que é muito importante no e-commerce, porque existia já uma comunidade gigante que criava plugins para o WordPress, e essa comunidade foi, como o e-commerce foi se solidificando como uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo, uma das mais usadas, a quantidade de desenvolvedores, de empresas e de pessoas que criavam recursos para o e-commerce foi só se multiplicando. Então, de 2016, 2017 para cá, isso virou uma verdadeira explosão. Bom, essa era uma história para você entender como é que a gente começou a trabalhar com o e-commerce, mas antes de terminar, eu quero te contar 3 características super importantes do e-commerce, que ele hoje é a nossa plataforma principal de desenvolvimento na Bertoldo. E talvez você está pensando numa plataforma para o seu negócio, isso pode te ajudar, ou às vezes até você está numa plataforma que você goste, mas que você esteja, como já aconteceu lá atrás com a gente, com a e-commerce, com o Magento,
você está chegando num ponto que você está percebendo que está na hora de mudar, eu quero compartilhar com você 3 dicas aqui que eu acho que podem te ajudar. Né? 3 características principais que eu acho que fazem muita diferença no e-commerce. Bom, a primeira delas eu já até falei, é a herança do WordPress. Se você tem na sua empresa, e aí pode ser uma empresa pequena, média ou grande, mas você usa um site ou blog WordPress, eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. O WordPress é uma plataforma muito completa, muito otimizada, cheia de recursos, cheia de possibilidades e com grandes vantagens para poder atender coisas diversas. Assim. Ele foi construído para atender tanto pequeno acesso quanto grande acesso, e existe toda uma indústria em volta dessa plataforma WordPress, com questões de performance, com plugins para otimização para SEO, com questões para otimização para hospedagem, para performance, praticamente para qualquer coisa que você queira, existe uma solução dentro do WordPress, porque é um ecossistema muito rico. Então essa é a primeira vantagem do e-commerce, porque ele herda todo esse ecossistema de soluções do WordPress. E para te falar a verdade, eu não conheço nenhuma plataforma de e-commerce que tenha um ecossistema tão completo quanto esse do WordPress e do e-commerce. Essa é a primeira característica muito importante. A segunda deriva até dessa primeira. Você pode comparar aí quando você procura um método de pagamento, um método de entrega novo que apareceu no mercado. Uma das primeiras soluções que qualquer empresa que está oferecendo um método novo aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ou até mesmo uma nova rede social quando vai trabalhar as integrações para e-commerce, um dos primeiros a ter isso disponível é o e-commerce, exatamente pela imensa popularidade dessa plataforma e pela forma simples como ela é construída, a facilidade da API. Então a segunda vantagem, que eu acho que nessa aqui o e-commerce é imbatível, é que a rapidez de atualização, de ter novos recursos disponíveis nela, é assim, fantástica. Talvez uma que se aproxime um pouco seja a Shopify. Inclusive a gente aqui no Bertoldo está começando a trabalhar com Shopify. É uma plataforma muito interessante. Mas, por exemplo, do ponto de vista de atualização para o mercado brasileiro, e de atualização mesmo, ela não consegue ter a mesma velocidade que o e-commerce. Então esse é um ponto assim, que eu acho imbatível do e-commerce e do WordPress, exatamente porque tem um ecossistema de desenvolvedores, de gente que trabalha com essa plataforma imenso no mundo inteiro. Então é gente do mundo inteiro pensando nisso. Aqui no Brasil a comunidade é muito grande, então a velocidade com que novas funcionalidades e recursos chegam a essa plataforma é muito rápida. Então ela está sempre atualizada. Bom, e para fechar, a terceira e última é que ela se propõe a fazer coisas que normalmente plataformas de e-commerce teriam muita dificuldade em fazer, principalmente em projetos que não são muito ali dentro da caixa. Se você tem uma loja virtual dentro da caixa, provavelmente qualquer uma plataforma boa no mercado vai te atender, por exemplo, Shopify, Trave, Etex, qualquer uma, porque aquilo ali é um projeto mais padrão. Aonde que fica complicado para todas essas plataformas é quando o seu projeto tem algo diferenciado. Você tem algum tipo de requisito que não é tão padrão assim. Então, praticamente nenhuma dessas plataformas consegue, às vezes, já ter essas soluções prontas. Eu vou te dar alguns exemplos. Às vezes você quer criar uma loja virtual com uma área de membros interna. Dentro da loja virtual você tem uma área de membros para fazer, enfim, uma série de coisas. Pode ser que você seja um infoprodutor, pode ser que você tenha uma área para representantes, enfim, não importa. Em outras plataformas isso é difícil. No e-commerce isso é muito tranquilo. Por quê? Ele já herda esse tipo de solução do próprio WordPress. Então você começa a ter uma vantagem ali muito grande de colocar esse tipo de coisa. Outra coisa muito interessante, se você é um infoprodutor e precisa de uma área para poder disponibilizar os seus cursos, para além de vender o curso, entregar o curso. O e-commerce conta com vários LMS de alta qualidade,
muito bons mesmo, já integrados com ele, já dentro da própria plataforma. Então, por exemplo, é difícil você achar uma plataforma de e-commerce que tenha aliás, eu nem falei o que é LMS, mas LMS são os sistemas de gerenciamento de curso, de aprendizado. Você dificilmente vai encontrar uma já integrada, você teria que fazer um trabalho de integração, criar uma plataforma para o e-commerce, para vender o curso, outra para a pessoa assistir o curso. Enfim, nesse ponto aí, o e-commerce tem uma vantagem grande. E essa vantagem se estende para uma série de outras coisas, por exemplo, para SEO. Né? Ele tem recursos de SEO, plugins de SEO, que são extremamente otimizados. Quando você vai pensar em otimização para Core Web Vitals, ele tem uma série de recursos, de plugins extremamente avançados e atualizados para fazer isso. Então, nesse ponto, ele realmente se diferencia muito do que a gente encontra normalmente no mercado. Então, por todas essas vantagens, e tem várias outras vantagens, mas eu vou concentrar nessas três, é que a gente tem usado hoje o e-commerce para qualquer tipo de projeto, seja para pequenos projetos, né, de empresas que estão começando no e-commerce, até para projetos muito sofisticados, e o que a gente tem percebido é que ele não deixa nada a desejar, nem mesmo nas questões de performance. Então, a minha sugestão é que se você ainda não conhece o e-commerce, você passe a conhecer, porque é uma solução de e-commerce realmente muito interessante, muito completa e que exatamente por essas características, por esses diferenciais, ela tem conquistado o mercado de e-commerce tanto no Brasil quanto no mundo. Já é há muito tempo uma plataforma, uma das plataformas mais utilizadas do mundo. Há muitos anos já superou o Magento no número de lojas publicadas e é realmente uma solução muito interessante. Então, se você ainda não avaliou, eu te sugiro conhecer. Talvez alguns problemas limitantes aí que você esteja convivendo em outras plataformas. Eu acredito que se você pensar no e-commerce de uma maneira profissional, e aí tem um ponto importante aqui antes de fechar, assim, eu não aconselho fazer tentativa e erro. Assim. Infelizmente, como é uma solução open source, muita gente parte para aquele, vou usar isso aqui para ver se dá certo. E normalmente, quando você faz isso, o que acontece é que não dá certo. E nesse caso específico, o problema não é na plataforma, o problema é na forma como você levou o projeto. Ao usar uma coisa de maneira amadora, o resultado que você vai ter é amador. Então, eu sugiro muito pensar no e-commerce, mas numa solução de e-commerce profissional, que você tenha um amparo de uma equipe profissional para te ajudar. Existem excelentes empresas no Brasil e no mundo trabalhando com e-commerce, com cases muito bons. Inclusive, a gente aqui na Bertoldo estamos disponível para te ajudar. Bom, e hoje o assunto do Papo de Loja era esse. Espero que você tenha gostado aí da nossa história com o e-commerce e dos diferenciais dessa plataforma. Espero que esse conteúdo possa te ajudar quando você tiver com essa dificuldade de escolher uma plataforma, e é uma dificuldade que ela acontece tanto quando você está começando no e-commerce, mas acontece também à medida que o seu negócio vai evoluindo e você precisa de outros recursos. Bom, eu sou Flávio Augusto, fico por aqui e a gente se fala no próximo Papo de Loja. Um grande abraço e muitas vendas para você.